Vamos tirar aplicações do capítulo 2 de Gênesis. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Perceba que a criação de Deus, ela foi concluída, mas foi concluída de maneira perfeita, completa. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem e propósito. Da mesma maneira, nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, não podemos deixar as coisas que fazemos inacabadas. Ah, professor, mas eu até gostaria de terminar muitas coisas, mas não tenho a firmeza, a capacidade, a perseverança que eu deveria. Basta confiar no Senhor, Ele vai completar a obra, Ele vai te ajudar a fazer isso também. Assim como diz lá em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós podemos confiar que Deus sempre vai concluir aquilo que precisa ser concluído. E se pedirmos a sua ajuda, certamente Ele vai nos socorrer. O que precisamos é fazer a nossa parte, planejar as tarefas e assim concluí-las com excelência, refletindo a imagem de Deus em nós. No versículo 2 está escrito: E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É certo que Deus não precisa descansar. Por que ele fez isso? Para estabelecer um modelo para nós. Precisamos sim de um modelo como foi dado aqui, porque para nós que somos seres humanos, o descanso é necessário. Para quê? Para manter equilíbrio físico, emocional, espiritual. Além disso, o descanso também é útil para refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para a nossa vida, o que temos feito de certo e errado, o que precisa ser consertado. Enfim, o tempo de descanso deve ser utilizado para uma renovação espiritual, uma melhora da nossa relação com Deus. Não é somente para descansar, mas também para progredir espiritualmente. Não deve ser aproveitado à toa. Não que não possamos fazer outras coisas, mas a primazia do dia de descanso deve ser para descanso e investimento em nossa vida espiritual. Daí porque é o dia também do culto ao Senhor, da escola dominical. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Eu acabei de falar aqui da utilidade do dia de descanso para investir na nossa vida espiritual. Aqui no versículo 3 diz que Deus abençoou o dia 7º e o santificou. O 7º dia foi separado como um dia especial. O que é santificar mesmo, professor? Santificar significa separar alguma coisa para um propósito santo. Além do dia 7º, que foi separado pelo próprio Deus para um propósito de santificação, da mesma forma, podemos separar outros momentos na semana, outros períodos em nossa rotina para estarmos com Deus e para crescermos também no conhecimento dele. Se você for parar a pensar, não faz muito sentido em 7 dias priorizar Deus em apenas um. Não é verdade? Então, ainda que não separemos outros dias inteiros para Deus, é saudável que separemos períodos de outros dias para o Senhor. Quem sabe um dia da semana para o culto doméstico, ou um horário durante as manhãs para a leitura da Bíblia. Tudo isso é santificar. Podemos santificar um dia, um momento, um horário, depende apenas de nós. No versículo 4 está escrito: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Deus, o nosso Deus, é o Criador do universo. E o modo como ele o criou não tem nada a ver com o suposto processo evolutivo. Você percebe Deus interagindo com a criação à medida que ele a trazia à existência. Deus poderia simplesmente iniciar o processo e ir
ir embora, como dizem os defensores do deísmo, aquela ideia de que Deus criou o mundo, o universo como um relógio e partiu, e deixou tudo que existe funcionando de forma automática. Não, não foi assim que Deus criou. Ele não somente ia trazendo à existência, como também ia conferindo aquilo que surgia. Após cada dia, ele avaliava o que ele havia criado. Lembra? Ele olhava, avaliava e dizia, bom. No final, depois que tudo foi criado, Deus ainda estava ali e avaliou como muito bom. Não há como conciliar a teoria da evolução com aquilo que vemos descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Você percebe aqui que Deus não envia bênçãos antes da hora? Ele ainda não havia mandado chover sobre a terra. Na visão divina, ainda não era o momento da bênção da chuva. Veremos no versículo seguinte que ele providenciou outra maneira de regar o solo enquanto a chuva estava ausente. Qual aplicação podemos tirar disso? Que não devemos nos apressar e nem apressar a Deus. Deus sabe o melhor momento para cada coisa acontecer na nossa vida. Ele sabe. Alguém poderia, no lugar de Deus, entender que a chuva deveria vir desde o início, mas Deus não pensa como nós. Isso pode ser ampliado para tudo o mais na nossa vida. Não é no momento que achamos que deve ser, mas no momento que Deus entende que deve acontecer. No versículo 6 diz que mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O fato de Deus não fazer do jeito que esperamos não quer dizer que ele não está agindo. Note que Deus já estava sustentando a criação antes mesmo da chuva existir. Ele só não estava fazendo como era de se esperar. Então guarde para você, Deus sempre está agindo, seja por meio de coisas naturais ou sobrenaturais, e por isso devemos confiar nele, mesmo que não estejamos entendendo os processos. Basta-nos saber, ele está agindo. Mas está apenas regando o solo com uma neblina, não está molhando toda a terra com a chuva. A maneira como ele faz pouco importa. Se nos parece boa ou ruim, se nos parece eficaz ou não, o importante é saber que ele não está parado. O próprio Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. De novo, você percebe aquele Deus que não está ausente. Não é isso? Além de ele, no início da criação, ficar interagindo com ela o tempo todo, desde o começo percebemos Deus se envolvendo, atuando. Veja essa intervenção do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe aqui, o homem foi criado do pó, mas recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Essa palavra que foi traduzida por fôlego também poderia ser sopro, vento, espírito. Deus fez um boneco de barro e colocou nesse boneco um espírito para que ele tivesse vida. Isso ensina que a vida, como nós a conhecemos, não pode ser considerada fruto do acaso, resultado de algo aleatório. Não. Deus quis nos dar vida. Os cientistas ateus insistem em dizer que a vida surgiu acidentalmente. Ora, se nem eles intencionalmente conseguem criar a vida, como é que ela surgiria acidentalmente? Professor, mas o que eu posso tirar de aplicação daqui? Do fato de que Deus quis nos dar vida. Ora, você pode procurar saber pela leitura da Bíblia por que
que Deus quis lhe dar vida. Aí você vai descobrir por si mesmo que ele nos deu vida para a glória dele, não para vivermos de forma egoísta neste mundo, não, mas para colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo, também para nos preocuparmos com outras pessoas além de nós mesmos. A Bíblia vai te mostrar por que Deus te criou, para que Deus te criou, qual o nosso propósito neste mundo. Ela vai te revelar que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus preparou um lugar antes de colocar o homem nele, não é isso? Primeiro Deus plantou um jardim e depois colocou o homem ali. Assim como fez com Adão, o primeiro ser humano, confie que Deus tem um lugar e um propósito específico para você. Deus tem um plano para cada pessoa. O que vimos aqui não foi um privilégio de Adão. Não, Deus tem um lugar e um propósito específico para você. Outra coisa também, siga o exemplo de Adão. Cuide do ambiente onde Deus te colocou. A primeira profissão registrada é essa de jardineiro, que foi dada a Adão. Deus o colocou ali no jardim e o colocou para cuidar, para trabalhar, para zelar. Da mesma maneira, onde Deus nos colocar, devemos agir do mesmo jeito, cuidando, com responsabilidade, zelando. Na verdade, o crente deve ser um exemplo onde ele estiver, não apenas no trabalho, mas na escola ou faculdade, na vizinhança, dentro de casa. Qualquer que seja o ambiente, devemos dar testemunho, porque se Deus nos fez estar ali, é para ser bênção, não maldição, é para fazer a diferença. No versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que Deus, além de providenciar beleza, sustento, ele colocou um teste para o homem? Você percebeu isso aqui no versículo 9? Pois bem, aprenda que nem tudo o que é agradável é permitido. Em meio a tantas árvores maravilhosas, havia a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente deveria ser uma árvore atraente, mas veremos mais adiante que Deus proibiu o homem de comer o fruto dessa árvore. Isso mesmo, nem tudo o que é agradável é permitido. Saiba diferenciar o que é certo do que é apenas desejável. E quando você discernir entre essas duas coisas, escolha obedecer a Deus em vez de seguir seus próprios desejos. Se Adão tivesse agido assim, não estaríamos na situação em que nos encontramos hoje. Na próxima aula, continuaremos a tirar mais aplicações de Gênesis 2.